Olá, pessoas abençoadas, acompanhe a decoração desse lindo. Então, vamos lá. Começando aqui, o meu bolo já está estruturado. Ele descansou muito bem de um dia para o outro. Agora, vamos à decoração. Aqui, para início da minha decoração, eu começo acertando meu recheio, tanto no bolo de baixo, quanto do meio, quanto de cima. Perceba que entre os bolos tem uma estruturação com prato de MDF e prato de isopor. Dessa maneira eu tenho meu bolo muito mais seguro, caso ele fique, por exemplo, o carro, né, vai transportar o bolo, aí fica sobe e desce, aí tem aquele impacto dos bolos um em cima do outro. Então, dessa maneira, eu prefiro colocar uma estruturação com prato de MDF e não somente o meu prato de isopor, porque o prato de MDF vai suportar muito mais esse peso, né, dos bolos que estão aqui em cima do bolo maior e o bolo do meio também. Aí eu coloco o prato de isopor para proteger o MDF em contato com o meu bolo. Agora, após esse processo, né, de estruturação, eu tenho um cano de ferro nesse meu bolo, no meio do bolo, e entre os bolos eu tenho a estruturação normal, né, com os caninhos de estruturação. Vamos para a decoração. Aqui começando a minha pré-camada com meu chantilly poroso, um chantilly power maravilhoso, super estruturado, que você aprende no meu curso maravilhoso, presencial e futuramente, se Deus quiser, em cursos online. E eu já tenho o curso online de tortas geladas, sobremesas festivas, que é super maravilhosas. E lá você aprende várias delícias também super maravilhosas com processos de preparos de massa, recheio, calda e finalização maravilhoso. Agora vamos falar do nosso bolo temático. Aqui eu faço como se fosse uma blindagem com o meu chantilly poroso e super firme, né, para receber o meu chantilly hidratado, que é o chantilly colorido. Então perceba que eu acerto muito bem esse meu chantilly em todos os bolos, tanto o bolo de baixo, quanto o bolo do meio, quanto o bolo de cima. Após essa pré-camada, né, com o meu chantilly poroso, eu entro com o meu chantilly já hidratado e colorido. Isso vai depender muito de acordo com a sua cor, por exemplo, com a cor que você escolheu para essa coloração aí, esse tema específico do seu aniversário ou do aniversário do seu cliente. Aqui é a cor azul claro e azul mais escuro. Então, eu deposito, né, com o meu saco de confeitar o meu chantilly hidratado e colorido no meu bolo. Aqui eu estou começando pelo bolo de cima. Então, eu começo fazendo primeiro a finalização do bolo de cima, passo a minha espátula, vejo onde está faltando e vou depositando novamente. Perceba que eu coloco aqui no centro, né, entre um bolo e outro, para acertar aqui essa divisão, né, entre um bolo e outro. Então, eu coloco meu chantilly e depois eu venho acertando com a minha espátula. Já acerto também, né, nivelo bem o topinho do meu bolo, que é esse topo que vai receber a parte de papelaria, vela, essas coisas. Então, venho com a minha espátula, sempre a espátula, a mão que segura a espátula fica parada e o que gira é a sua bailarina. Perceba que o que está girando aqui é a minha bailarina. Então, é muito importante que você centralize o seu bolo aí na sua bailarina para lhe ajudar na finalização com a sua espátula. A parte de espatulagem é muito importante que você centralize esse seu bolo nessa sua bailarina para você ter esse resultado maravilhoso. Perceba que eu finalizei o meu primeiro bolo, que é o bolo de cima, e vamos agora para o nosso bolo do meio. Aqui eu já estou entrando com o chantilly azul claro e vou fazendo o mesmo processo que eu fiz em cima. Vou depositando meu chantilly. Aqui eu estou usando o meu saco de confeitar, você pode usar sua espátula. Fica a seu critério. Todos nós temos Desculpa. Todos nós temos uma maneira de fazer o nosso trabalho, a maneira que mais se adequa para nós, que fica prático. Então, todos nós devemos achar essa praticidade que nos dá liberdade para fazer o nosso trabalho com mais tranquilidade e mais eficácia, tá bom? Então, eu sempre uso o saco de confeitar, mas eu já vi várias pessoas fazendo só depositando com a espátula. Aqui eu acerto muito bem o meu chantilly entre o bolo e o outro e entro com a minha espátula novamente. Perceba que aqui eu estou usando uma única espátula que tem dois detalhes, né? Duas finalizações.
Então, eu faço a finalização do meu bolo do meio, faço a espatulagem, acerto muito bem esse topinho entre um bolo e outro, e vou entrar com o meu chantilly azul novamente no meu bolo de baixo. Vou depositando muito bem aqui. Perceba que agora eu vou acertar, né? Entro com a espátula, vou fazer a parte de espatular e vou visualizar onde está faltando o chantilly. Então, venho acertando a parte aqui de cima e entre um bolo e outro. Perceba que com a ponta da minha espátula, eu começo a acertar esse topinho aqui do meu primeiro bolo. Agora, vamos no tamanho do bolo. Qual tamanho eu estou usando aqui? No meu bolo de baixo, eu tenho um tamanho de 26 centímetros. No meu bolo do meio é de 20 centímetros e o de cima é de 15 centímetros. Então, eu estou com esses tamanhos aqui maravilhosos, que vai dar um destaque perfeito e maravilhoso. Eu não quero uma diferença muito grande entre um bolo e outro. Se eu quisesse uma diferença muito grande, eu podia usar aqui o bolo de cima de 12 centímetros, que daria aí uma diferença maior de tamanho entre um bolo e outro, tá? Agora, acertei muito bem aqui entre um bolo e outro, né? Entre o bolo de baixo com o bolo do meio e entro com a minha espátula novamente. E agora, acertei com a minha espatulagem, venho acertando com a ponta da minha espátula lisa, né? Pra deixar esse topinho bem retinho e poder receber a nossa finalização. A minha finalização vai ser com o bico 1M da Wilton, finalização entre os bolos, né, e também para a roseta. Então, é um bico bem versátil, que dá para você fazer pitangas deitadas, pitangas em pé, e também a nossa roseta. E hoje eu vou fazer rosetas aqui embaixo e vou fazer também pitangas deitadas entre um bolo e outro, para dar o acabamento dele. Então, aqui entre um bolo e outro, você deve acertar muito bem. Perceba que aqui o meu MDF, ele aparece levemente. Eu deixo isso de propósito, dessa forma eu consigo espatular bem o meu bolo, porque esse MDF me dá uma ajuda para mim espatular muito bem. Poderia ser somente também em cima diretamente do bolo. Esse MDF poderia ser menor, por exemplo, e aí a minha espátula já teria acesso ali em cima do bolo para fazer a finalização. Mas eu prefiro usar dessa forma, porque quando o meu cliente vai cortar, ele tem o apoio ali do meu MDF para cortar o bolo. E isso lhe ajuda na hora de dividir esse bolo maravilhoso. Agora, eu finalizo muito bem esse lindo e vamos para a finalização com bicos. Aqui eu vou colocar um pouco de glitter, né? Eu já coloquei o meu saco de confeitar, né? O meu bico no meu saco de confeitar. E entro agora com a minha roseta deitada. Perceba que essas são as rosetas deitadas que eu estava falando. Esse é o bico 1M da Wilton. Maravilhoso para acabamento e maravilhoso também para vários outros detalhes, inclusive a nossa roseta maravilhosa. Agora, aqui embaixo eu vou entrar com a minha roseta aqui no topo, né, nesse primeiro bolo, que é o bolo de 26 centímetros. Entro com a minha roseta uma em seguida da outra, né, como se eu fosse fazendo uma continuação. E fica super maravilhoso esse resultado com a nossa roseta. Faço aqui em todo o rodapé do meu bolo as minhas rosetas. Ah, e outra dica que eu vou lhe dar. Deixe sempre a emenda todas no mesmo rumo, que assim você tem uma emenda reta ali e não prejudica a finalização do topo ali do seu bolo. Tipo, deixei uma emenda de um lado, aí no outro lado deixo a outra, e na hora de finalizar o meu bolo com o meu topo, eu vou ter várias emendas em vários lugares. Isso não é legal. Finalizei aqui com todo o trabalho de bico e agora entrei com o glitter. Esse é um glitter azul mesmo para dar brilho, então não é um glitter muito forte, é um azul clarinho, só para dar brilho mesmo, sem influenciar na cor. E agora perceba o resultado final. Esse é o nosso resultado final maravilhoso do nosso lindo, um bolo da Branca de Neve maravilhoso. Não é Branca de Neve não, gente, é Cinderela, tá? Um bolo da Cinderela maravilhoso. E o resultado final agora acompanhe aqui no vídeo. Aproveite as dicas para você utilizar para fazer aí o seu bolo maravilhoso de andar, tá? Agora eu vou deixar uma dica muito maravilhosa para você usar, se você ainda não tem habilidade com chantilly poroso, vai a dica para você. Nosso chantilly poroso, para blindar o nosso bolo, eu uso 70 gramas de glacê real e 30 gramas de leite em pó.
para 500 gramas de chantilly, ou seja, 500 ml de chantilly. Isso vai lhe dar um chantilly bem poroso, bem maravilhoso para você fazer essa blindagem aí no seu bolo, tá? Já aproveita a dica, agora acompanha aqui na mesa do aniversário, né? Na mesa do parabéns, super maravilhoso. O nosso resultado ficou simplesmente lindo. E deixe seus comentários, deixe a sua opinião sobre esse lindo. E qualquer dica, qualquer dúvida, você pode estar mandando aqui que eu vou respondendo você. E esse foi o resultado do nosso bolo de Cinderela maravilhoso, super lindo. Tchau!